Olá! A Câmara dos Deputados realiza nesta quarta-feira o primeiro Seminário Nacional de Valorização da Família. O Estatuto da Família, ainda em tramitação na Casa, traz, além da definição de como é formada uma família, uma série de políticas sociais que devem ser desenvolvidas pelo Estado para a proteção e promoção do núcleo familiar. E é sobre essas e outras políticas o foco do encontro, entre os palestrantes, juristas e autoridades nacionais e internacionais. E uma das pessoas que vai mediar os debates é o deputado Evandro Gussi, do PV de São Paulo, um dos convidados do Brasil em Debate de hoje, que vai conversar sobre os temas do seminário com o deputado Mandetta, do Democratas do Mato Grosso do Sul. Deputado Evandro Gussi, por que esse seminário especificamente sobre a proteção da família? Veja, a família, desde o início da história da civilização, é o núcleo do qual nasce toda a sociedade. Isso é tão verdadeiro que a Constituição da República Federativa do Brasil, nossa Constituição, reconhece a família como base da sociedade. Daí a importância de que ela tenha um estatuto e daí também a importância de que ela seja discutida no âmbito do parlamento. Por um lado, para que ela possa ser protegida, salvaguardada de ataques que possam existir em relação a ela, e por outro lado, também vermos como podemos favorecer a vida familiar e dessa forma favorecermos a vida social como um todo. Deputado Mandetta, como é que o senhor vê essa elaboração de políticas especificamente para a família? Como é que está o Estado brasileiro nesse sentido? Ainda muito cru, vamos dizer assim. Nós temos algumas políticas, você tem a política, por exemplo, de adoção, a própria licença maternidade, quando foi colocada, ela veio de encontro a uma necessidade da família, a licença paternidade, mas nós estamos num momento de famílias que estão extremamente dinâmicas. Nós estamos num processo de envelhecimento da população, porque às vezes as pessoas estão imaginando família, homem e mulher, mas você tem os avós, os tios, os sobrinhos, isso é um conceito muito amplo. E você com os idosos, toda a política que você gera para os idosos, terceira idade, claro, você está de uma certa maneira trabalhando também o conceito de família, e essas políticas sociais interrelacionadas vão formar um conjunto de ações para zelar por esses laços interfamiliares que são tão importantes para essa célula inicial da sociedade que é a família. Deputado Evandro Gussi, qual o conceito que os senhores perseguiram aí para construir esse seminário? Ele fala muito em fortalecimento da família. É um seminário sobre a discussão da instituição também, da relação com o Estado. O senhor pode explicar um pouco mais para a gente? Sem dúvida. Um dos pontos fundamentais é nós percebermos qual é o papel natural da família na sociedade e a relação que ela tem com o Estado. Por isso que um dos temas, todos são muito importantes, mas um dos temas focais desse seminário é justamente como se dá a relação entre a família, a sociedade e o Estado. E para isso a gente aplica um princípio, o chamado princípio da subsidiariedade, inclusive reconhecido pelos tratados da União Europeia, em que diz que eu não devo dar a uma entidade maior aquilo que uma entidade menor pode fazer e fazer bem. Ou seja, eu não devo transferir ao Estado ações e principalmente comportamentos que a família pode fazer bem. Dou um exemplo, a educação moral dos filhos, através do pátrio poder, do poder do pai, o poder da mãe. Educar moralmente os filhos não é uma atividade estatal, é uma atividade essencialmente familiar. Essa é uma das tônicas, por exemplo, que nós precisamos salvaguardar. No fundo, os regimes totalitários caracterizaram-se, entre outras coisas, justamente por isso. Tentaram substituir as famílias por uma ação estatal. Isso sempre é nocivo. É melhor que nós deixemos nas casas fazerem esse papel de formação inicial das crianças. Deputado Mandetta, o senhor foi secretário de Saúde. Eu queria saber, desse ponto de vista, como é que o senhor vê essa questão o que é papel do Estado, o que é papel da família? Porque tem diversas políticas de saúde, por exemplo, que é o caso, né, da área da sua atuação, que existem campanhas muito amplas aí que atingem toda a população. Como é que o senhor vê essa política? Se dirige à família, se dirige ao indivíduo? Adolescente é uma situação delicada? É uma linha muito fina. Há que se ter muita sensibilidade até onde se vai. Gravidez na adolescência. Nós temos isso como um grande problema de saúde pública no país. Porque você pega
uma menina, por volta dos seus 14, 15 anos, normalmente a paternidade não tem a responsabilidade, ela acaba gerando essa criança sozinha, e isso a retira da escola, isso retira a educação, isso retira a renda, isso retira a cidadania. Ela tem uma tendência a ter uma segunda, uma terceira, e a gente precisa entrar com um assunto educação sexual para uma paternidade, uma maternidade responsável do ponto de vista da saúde pública. Há uma linha, porque se eu deixar isso somente para a família, eu tenho um problema de saúde pública. Eu tenho os problemas das doenças sexualmente transmissíveis, eu tenho a AIDS, eu tenho a sífilis, que eu tenho que usar uma linguagem. Agora, o desafio para o poder público é achar a linguagem que não seja ofensiva a esses conceitos morais que essa família guarda consigo, mas também que não seja o silêncio absoluto, porque daí, do contrário, você tem uma ausência daquele que deve promover a saúde pública. Isso acontece diariamente e é uma linha muito fina, que tem que haver seminários, debates, encontros, diálogos da família com o poder público para achar o tom. Todas as vezes em que se erra o tom, se ofende, cria-se tabu, há um encontro, há um choque, é polêmico, e todas as vezes que não se faz nada, como é o que está acontecendo agora, você tem uma explosão do número de casos por falta exatamente de estar presente com a mensagem. Essa linha é uma linha muito fina que somente o diálogo, a conversa, olha, a mensagem que eu tenho que levar é essa. Como eu levo essa mensagem com ética, respeitando, mas eu preciso falar o português claro. Aí é que está o grande desafio do Estado, essa entidade que está aqui, dialogando com as famílias que são essa outra entidade, com todos os seus conceitos morais, que são muito assimétricos. A moral ela não é estática. Você tem uma família cuja código não permite nem assistir uma televisão, é um modus vivendi, e você tem outros que estão criando do jeito que a natureza manda criar, andando para lá e para cá, sem nenhum código rígido. É preciso haver diálogo. Deputado Evandro Gussi, o senhor falou da família, né, de que a família tem a obrigação da autoridade moral. Hoje, quando a gente ouve os educadores falando, eles falam exatamente, não é exatamente o oposto, mas eles falam de uma realidade em que as famílias, por diversos motivos, estão bastante desestruturadas. Pai e mãe trabalhando, às vezes em turno duplo, e os filhos sendo criados ou pela escola ou pela creche. Enfim, que os pais se desobrigaram desse papel de educador. E isso é um problema hoje, inclusive, para a escola. Como é que se pode enfrentar essa questão? Veja, o que o deputado Mandetta colocou aqui é muito importante. De fato, nós temos um crescimento das dificuldades na adolescência em relação à sexualidade e assim por diante. A pergunta que eu faço, embora aqui não seja eu quem faça as perguntas, mas a pergunta que eu faço para mim e para todos é: por que nós tivemos essa alteração tão grande e o crescimento tão acentuado desses problemas? Será que isso não tem a ver justamente não tem a ver com o fato de que as famílias foram deixando de serem as protagonistas do processo formativo? Ou seja, quando lá atrás, por que lá atrás eu não tinha tanta gravidez na adolescência? Por que lá atrás eu não tinha tantas doenças sexualmente transmissíveis? Porque, certamente, naquela ocasião, a família fazia, sim, a sua função protetora daqueles que não tinham maturidade ainda suficiente para lidar com o próprio corpo, para lidar com as próprias relações sociais. Com o tempo, nós fomos fazendo isso, a família deixando o seu papel. O Estado, ao invés de contribuir para que a família fosse fortalecida e exercesse bem o seu papel, passa a substituí-la em inúmeras circunstâncias. E o resultado disso não tem sido positivo. Pelo contrário, os números têm crescido, os problemas têm se aumentado, têm se agravado. Ou seja, eu tenho atacado consequências nas suas consequências. Eu não sou médico e não entraria jamais nessa seara, porque não vai ao sapateiro além das sandálias. Mas nós sabemos que as doenças, nós podemos tratá-las inicialmente por meios paliativos nas suas consequências. A febre, outra coisa. Mas se eu não vou às raízes do problema, eu não vou ter um prognóstico e um tratamento adequados. O que me parece é isso.
Nós devemos tratar a família. Se a família está desestruturada, não adianta alguém vir substituí-la. Eu preciso contribuir para que ela seja efetivamente restaurada. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e vai voltar discutindo como é que isso pode ser feito. Estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo políticas de proteção à família com os deputados Mandetta, do Mato Grosso do Sul, e Evandro Gussi, de São Paulo. Deputado Mandetta, como é que o senhor vê, como é que o Estado pode desenvolver políticas que apoiem essa família que hoje precisa trabalhar fora, que não tem onde deixar seus filhos? O que o senhor acha que pode ser feito nesse sentido? Essas políticas, elas têm que respeitar a cultura. Você tem uma série de encontros culturais onde você pode fazer o congraçamento familiar. Então, você tem políticas culturais, políticas de lazer, políticas de esporte, políticas na previdência, da previdência deixar de ser simplesmente um ente pagador de aposentadoria e passar a cuidar da terceira idade como um elemento vivo da sociedade e da família, como exatamente aqueles que podem passar as suas memórias, o seu tempo para influenciar a nova geração. Você tem uma série de políticas públicas em todos os ministérios que precisam levar em consideração que o indivíduo não é só, o indivíduo não é apenas aquele objeto. Ele está dentro de um contexto familiar primeiro, depois do conceito familiar ele tem um conceito regional, local, comunitário, de cidade, de burgo, depois ele tem um conceito regional e um conceito nacional. Quando se faz uma política pensando num conceito nacional, sem levar em consideração aquele núcleo familiar inicial, você erra. Então, eu acho que ela provoca o Estado para ser mais atento a como promover o fortalecimento, não intervindo, não dizendo o que é certo, o que é errado, faça isso ou faça aquilo. Não, mas promovendo uma série de políticas públicas aonde essa convivência, aonde minimizar essa culpa, entre aspas, principalmente da mulher com esse primeiro, segundo turno, terceiro turno, né? Como que a gente pode fazer para propiciar? Nós fizemos outro dia aqui legislação para que as empresas tenham salas de amamentação, porque a mulher tem direito a amamentar, mas não tem o espaço. Isso é uma maneira de você conceituar a família. Nós fizemos o aumento da licença paternidade, isso é uma maneira de você conceituar a família. Nós estamos tentando levar a licença maternidade para 6 meses geral, é uma maneira de você preservar. São políticas públicas que vão endereçadas para tentar amenizar essa carga que nós mesmos, humanos, fizemos e muito rápido, né? Você vê, nos anos 60 falava-se de desquite, aí veio a lei do divórcio, aí rapidamente pulou-se essa etapa, a sociedade já absorveu o segundo casamento, o terceiro casamento, essa família ela vem numa dinâmica muito pós-moderna, muito rápida, e nós, enquanto sociedade, temos que fazer os para-choques para fazer, olha, facilite, reforce, apoie, para que essa família possa ter férias, para que essa família possa ter oportunidades, para que essas crianças que vêm por aí possam se sentir pertencentes ao núcleo familiar primeiro e esse núcleo familiar primeiro tenha uma noção de nação, de Estado, de país que a protege e que quer construir um povo. É dali que sai a identidade nacional. Acho que as políticas são nesse sentido. O senhor concorda com isso, deputado? Porque até agora, deputado Evandro, o senhor falou no sentido do Estado não interferir na família. Mas o senhor concorda que hoje em dia a gente precisa de políticas que apoiem essa família? Porque hoje ela vive bastante pressionada, né, Sem pela dúvida. vida moderna. Veja, nós não podemos influir naquilo que é próprio da família. Ou seja, aquela antiga história que uma mãe tinha com a sua filha sobre a sua vida sexual. Clássicas, se nós formos conversar com as nossas mães, com as nossas avós, elas conversavam sobre isso, explicavam e a mãe ali orientava, pensando no futuro, no bem da filha. Esse é um papel típico da família. Nesse aspecto, não me parece que o Estado possa intervir.
Por outro lado, em todas essas ações a que se referiu o deputado Mandetta, óbvio, o Estado está aí protegendo a família, sem interferir naquilo que é próprio dela, criando condições necessárias para que ela possa, por si mesma, se desenvolver. Pensemos, por exemplo, o que a gente vê em outros países, que é uma valorização das chamadas empresas familiares. Você tem lugares, inclusive, que as empresas familiares têm um regime tributário, um regime fiscal diferente de outras empresas. E por que isso é importante? Porque na empresa familiar, essa questão do segundo, terceiro turno, ela é minimizada. Porque imagine ali uma pequena, uma microempresa, porque a maioria das empresas familiares são também pequenas ou microempresas, o pai e a mãe trabalhando, um substitui, olha, eu preciso levar a criança na escola, agora eu preciso dar uma atenção especial, você me socorre nisso, volto ali, ou seja, cria um tipo de relação econômica que não é necessariamente conflituosa com a relação familiar. Todos os incentivos, por exemplo, e a gente vê exemplos disso também muito mundo afora, de empresas que recebem, que são tratadas de maneira tributária, por exemplo, de uma maneira diferente, porque tem ações como essa. Por exemplo, empresas que aí sim de maior porte, que trazem as creches para dentro do estabelecimento empresarial. Ou muito próximo dele, que permite que em intervalos de 15 minutos, 20 minutos, a mãe possa ir lá ver como está o seu filho, dar um abraço nele, entender. Ou seja, o Estado, nós não queremos que o Estado deixe de proteger a família, mas essa proteção não pode ser interferindo nos temas que são próprios dela, especialmente a formação moral, a formação da consciência. Só quem ama é capaz de formar consciências. O Estado, por melhor que ele seja, ele não é um pai, ele não é uma mãe e, portanto, não posso substituir o pai e a mãe nesse papel que é imprescindível deles. Com relação à questão da proteção do Estado à família, eu me lembrei que em alguns países europeus que já estão convivendo com uma mudança demográfica, que tem muito mais velhos do que nascimentos, existe uma tendência, existe uma discussão, e alguns países tomaram isso à frente, de criar condições para que a mulher fique em casa. Né, para aumentar, ou pelo menos por alguns anos, para poder ter filhos. É a política do planejamento familiar. A gente vê ela hoje dentro do Brasil, ela funciona, precariamente, mas funciona. Ainda pensando no quê? Precisamos reduzir o número de filhos por mulher. Então você tem uma classe tendo muito pouco filho, uma classe mais pobre ainda tendo filho, mas todas as vezes que você cai abaixo de 1,6, 1,7 filho por casal, você já não repõe mais a sua população. A Europa, com as ondas migratórias, ela sabe que no intervalo de 50 anos você não mais vai ter a Europa como você conhece. A Europa ela será totalmente revista do ponto de vista da onda migratória, principalmente muçulmana, que está entrando com 8, 7, 6 filhos por casal. Então, essa transição demográfica, ela vai mudar, ela vai alterar completamente o quadro. E o Brasil está indo no mesmo caminho. Agora, eles já estão pensando em fazer planejamento familiar para aumentar o número de filhos por pessoa e estão tentando tirar a mulher do ambiente de trabalho, pagar aquela faixa salarial para que ela seja mãe, para que ela tenha 1, 2, 3, 4, 5 filhos, para ver se eles repõem a taxa de natalidade que eles há muito tempo levaram para a diminuição, usufruíram muito, né? Mas hoje tem dificuldade até de ter força de trabalho, de ter energia de jovem para poder custear a sua longevidade, que eles puxam também a longevidade muito longe. E o Brasil está vivendo esse drama e vai agravar muito mais nos próximos 20 anos, porque a gente não fala disso aqui no Brasil. Deputado Evandro Gussi, finalmente, como é que é o perfil das pessoas? Quem é que vem para esse seminário? Olha, nós teremos juristas, filósofos, tanto brasileiros, entre tantos, quero destacar aqui o Dr. Ives Gandra da Silva Martins, um dos maiores juristas do Brasil, estará conosco. Teremos também a presença do ex-ministro de Desenvolvimento Social do Chile, que trará também as suas contribuições, ou seja, será uma mesa com personagens intelectuais, autoridades e juristas nacionais e internacionais, realmente pensando sobre a família. E pensando, inclusive, sobre temas como esse que o deputado Mandetta tão bem colocou. Veja, foi um dos maiores equívocos de política pública o controle de natalidade. Quer seja o de modelo chinês, que é mais austero,
quer seja esse mais velado, que é só sugerindo não se tenha filhos. Ter muito filho significa baixo grau de instrução, ter muito filho significa baixo grau de avanço social. Isso é um absurdo, isso já tem comprometido os sistemas previdenciários mundo afora, não vão conseguir pagar a previdência. Ter filhos nunca foi um problema econômico. Pelo contrário, ter filhos sempre foi uma oportunidade de realização para as pessoas, e quem nos assiste pode comprovar isso, talvez olhando para o lado e vendo ali aqueles que mais ama e pelos quais daria inclusive a sua própria vida. Muito obrigada, deputado Evandro Gussi. Muito obrigada, deputado Mandetta. Agradeço. O Brasil em Debate fica aqui, mas você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência, até a próxima.